Olá, seja bem-vindo novamente, eu sou o professor Cristiano. Nós iremos continuar com a nossa segunda aula de metodologia científica. Na aula passada eu fiquei de falar sobre critérios de cientificidade, mas eu achei por bem, devido ao tempo já avançado, em deixar para essa aula. Então nós estaremos nesta aula de hoje tratando sobre critérios de cientificidade, ensino, pesquisa e extensão, autonomia e técnicas de estudos. Fazendo uma continuação da aula anterior, nós falamos sobre os 4 tipos de conhecimento. Então, fazendo essa retomada aqui. E eu comentei para vocês que todos os tipos de conhecimento são importantes, inclusive o conhecimento do senso comum. Nenhum conhecimento é superior ao outro. O que seria o senso comum? Como a gente estudou na aula passada, o senso comum é aquele tipo de conhecimento onde não tem comprovação. Mas não necessariamente esse tipo de conhecimento seja falso. É um erro pensar que o conhecimento do senso comum é um conhecimento inferior ou que seja falso. Há 700 anos antes de Cristo, Platão já fazia para a gente, buscava uma definição onde ele fazia o que seria o conhecimento científico. Então nós temos aqui um diagrama que representa muito bem esse pensamento de Platão. No círculo azul, nós temos um círculo representando as crenças. As crenças aqui seria, de acordo com o grego, não crenças no sentido religioso, mas opiniões. Então, as opiniões seriam as formas de conceber o mundo de uma forma simples, que seria o senso comum. Aqui nós temos um outro conjunto em vermelho, que seria o conjunto das verdades. O conjunto da verdade em interseção com o conjunto da crença criaria aqui esse conjunto de cinza, que seria um conjunto das crenças verdadeiras. Então nós temos aqui o conjunto das crenças verdadeiras. O Platão vai dizer que esse tipo de conhecimento ainda não é conhecimento no sentido de ciência, que ele chamava de episteme. O conhecimento, ele só vai ser científico, ele só vai ser episteme a partir do momento em que você consegue justificar. Então olha só, crença verdadeira e justificada, aí sim você tem o conhecimento. É interessante a gente perceber que essa definição está bem de acordo com o conceito atual de ciência, onde é necessário a gente demonstrar o conhecimento. Um exemplo aqui de vários aproveitamentos seria, por exemplo, o tradicional chá de boldo. O chá de boldo, durante muito tempo, foi uma crença, onde as pessoas acreditavam que realmente aliviava alguns males do estômago. Então, nós sabemos que era uma crença e que era verdadeira. Então, durante muito tempo, esteve aqui nesse círculo cinza. Com o interesse da ciência por essa crença, por essa opinião de que o chá de boldo seria realmente bom para a ciência, os cientistas começaram a estudar, começaram a analisar, começaram a secar, triturar, colocar em microscópio, colocar em análise, entender quais são os elementos que compõem. E aí eles perceberam que um desses elementos, o elemento X, ele é realmente eficaz em alguns males do estômago. E aí o que eles vão dizer? Olha, você tomando essa medicação, por exemplo, 3 copos ao dia, intervalo de 8 em 8 horas, ou então vai tomar um comprimido dessa substância X durante 3 vezes ao dia. Então esse conhecimento ele passa a ser científico, porque você sabe qual que é o agente que causa o benefício e tem uma dosagem. Muitas vezes, quando você estava no período da crença, uma pessoa tomava o chá de boldo e ficou beleza, ficou bem, ficou aliviada do estômago. Outra tomou, passou mal, podia ter tomado demais. Outra tomou e nem fez efeito, pode ter tomado de menos. Então a ciência, quando ela vem com conhecimento, ela vem demonstrando 3 vezes ao dia, tantos miligramas, tantos ml, para que você tenha um efeito. E é assim que funciona a nossa medicação, que é um exemplo clássico. Os nossos enunciados, as nossas falas, elas devem ser carregadas de demonstração. Então, quando você for escrever o seu artigo, pensa nisso. O que você diz tem que estar demonstrando aquilo que você afirma. Continuando, nós vamos agora, fazer uma
breve definição do que é ciência. E a gente vai entender que a definição de ciência, ela é a mesma que a definição de conhecimento. Conhecimento e ciência são sinônimos na vida acadêmica. Então, olha só, numa primeira definição, a gente vai dizer que ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado campo de conhecimento ou objeto, conquistado através de métodos próprios de coleta de informações. Conjunto organizado de conhecimentos. Então, nós temos aqui como ciência a filosofia, a matemática, a sociologia, a biologia, né, a engenharia florestal, a pedagogia e assim sucessivamente. Outra definição fala que a ciência é o conjunto de conhecimentos gerados a partir de hipóteses acerca de objetos, fenômenos, obtidos também por meio de procedimentos sistemáticos, lógicos e racionais, passíveis de verificação para comprovar sua valia. O que a gente percebe nas duas definições, o elemento comum, método, rigor e sistematização. O conhecimento científico, ele não é um conhecimento que ocorre ao acaso, ele é feito depois de bastante estudo. Se a gente pegar aquela definição que a gente fez de conhecimento na aula passada, onde dizia que o conhecimento é ato ou efeito de abstrair, você vai perceber também que se adequa a esses conceitos. Por exemplo, quando eu falo que a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado campo de estudo, eu estou falando aqui que aprender ciência é aprender esse conjunto organizado de conhecimento. Então, quando eu estou numa sala de aula, que seria o conhecimento como efeito, eu estou aprendendo ciência. Na definição de baixo, está dizendo o seguinte, que é um conjunto de conhecimentos gerados a partir de hipóteses acerca de objetos e fenômenos. Nesse caso aqui, seria o conhecimento enquanto ato, né? Eu tendo consciência, eu crio a hipótese, eu vou investigar, então aqui eu sou um sujeito ativo do conhecimento, eu tenho conhecimento do meu objeto de estudo e eu vou tentar interagir com ele buscando abstrair as informações necessárias. Então, conhecimento é ato ou é efeito. Tem um esquema aqui também que vai ajudar a ilustrar muito bem como que seria esse conhecimento como ato e efeito, né? Esse esqueminha aqui trata da construção do conhecimento científico. Se vocês observarem, né, o conhecimento parte do raciocínio que vai definir o método, que é parte da pesquisa que gera conhecimento. Esse conhecimento, então, passa a ser parte da ciência que reorganiza esse conhecimento. Se você reparar aqui, essa é uma construção de conhecimento onde o sujeito ele já tem o conhecimento base para poder começar a construir o seu conhecimento científico. O raciocínio é exatamente isso. É você tendo premissas anteriores, você relacionar uma com outra e criar suposições que você vai estar investigando, pesquisando. Esse é o processo do raciocínio. Então, esse modelo aqui de construção do conhecimento científico está relacionado com o conhecimento enquanto ato, onde eu tenho consciência que eu sou sujeito ativo na construção do conhecimento. Eu tive a liberdade de modificar esse esquema e tirar aqui a pesquisa e o método. Isso aqui seria uma construção do conhecimento científico onde eu dependo exclusivamente do professor e não sou eu que vou partir com o raciocínio. Então, se a gente voltar aqui 2 slides, vocês vão perceber que aquele primeiro esquema está relacionado com esse tipo de ciência, onde eu gero uma hipótese e a partir daí eu vou buscar soluções para um problema. E aquele esquema agora trata de um conjunto organizado de conhecimento. Olha só para vocês verem. Se a ciência organiza o conhecimento que eu tenho que aprender, o meu raciocínio vai estar muito limitado somente àquilo que me é passado no dia a dia. Por isso que é importante eu romper
com esse sistema vertical, onde que aprender é simplesmente eu adquirir um conhecimento pré-estabelecido e começar a ser o principal ator da minha aprendizagem. Não estou dizendo que um tipo de aprendizagem é melhor do que a outra, que um tipo de definição científica é melhor do que a outra. Na minha opinião, eu acho que uma complementa a outra, ok? Alguns critérios para mostrar que o seu trabalho tem ciência, critérios de cientificidade. Primeiro critério, o objeto de estudo bem definido e de natureza empírica. O seu objeto de estudo, se ele não for bem claro, se você não tiver uma forma concreta, isso que quer dizer de natureza empírica. Se não tiver uma forma concreta, se você não tiver clareza do que ele é, se você não conseguir distinguir ele de outros elementos, você pode perder o foco na sua pesquisa. Objetivação. A objetivação é a capacidade que nós temos de transformar esse fenômeno em um objeto. Como nós vimos numa definição anterior, o conhecimento é a relação que estabelecemos entre um sujeito e um objeto. Sem objetivação, não é possível abstrair conhecimento. Essa objetivação, vale a pena lembrar que pode ser desde um objeto concreto, quanto um objeto abstrato. Como a gente viu anteriormente, o conhecimento também pode ser abstrato. Inclusive, um dado psicológico pode ser uma objetivação. Discutibilidade. A discutibilidade é a possibilidade de pensar sobre o objeto, de refletir sobre ele. Se o objeto ele já está pronto e acabado, eu não tenho o que ainda refletir sobre. Então a discutibilidade é um elemento essencial. Observação controlada dos fenômenos. Se você está fazendo uma investigação e se o objeto ele tem a possibilidade de extrapolar e de fugir do seu controle, então você não vai conseguir também, uma boa pesquisa. Originalidade. A originalidade aqui seria aquele toque seu especial, aquela contribuição sua para a pesquisa, porque senão você estará apenas adquirindo o conhecimento que já está estabelecido. A coerência seria se o seu tema, o seu assunto está de acordo com aquilo que você está investigando, com a temática base da sua pesquisa. Então, se o seu objeto, o seu fenômeno está em acordo com aquele nível de estudo que você está estudando e com a temática que você está estudando. Sistematicidade. Sistematicidade em ciência é sinônimo de rigor, de método. Então, você tem que ter uma visão sistêmica, uma visão ampla e, ao mesmo tempo, rigorosa. Consistência. Se o seu objeto de estudo, ele te dá segurança, se ele é um objeto que te dá uma firmeza para que você possa investigá-lo de uma forma eficiente. Linguagem precisa. Está aqui um elemento bastante importante na hora do estudo científico, na hora que a gente for escrever o nosso trabalho, que é utilizar as palavras adequadas, os termos corretos para se dirigir a um objeto. Autoridade por mérito. Dificilmente nós seremos os senhores de todo conhecimento. E tem pessoas que já escreveram anteriormente em temas que nós estamos estudando. Então, autoridade por mérito seria a gente utilizar dessas pessoas para que sustentem o nosso trabalho. Seria o nosso referencial teórico que vocês já conhecem. Relevância social é um critério muito importante, que é a sua pesquisa ter um tato social, ter uma pegada social. Ética, imprescindível na pesquisa científica, tanto no ponto de vista de você tratar com o objeto com respeito, quanto também de você dar o devido crédito a quem produziu o conhecimento anterior que você esteja utilizando, que é o caso da autoridade por mérito. E intersubjetividade.
né, a capacidade desse seu tema dialogar entre os sujeitos do conhecimento, né, a possibilidade de do seu objeto, da sua pesquisa, ser uma pesquisa que permita o diálogo e a comunicação científica. Então, esses são os principais critérios de cientificidade. Um outro elemento importantíssimo para a gente refletir para a construção do nosso conhecimento científico, que é um dos fundamentos da metodologia científica, é refletir sobre o papel do conhecimento numa instituição de ensino superior em diversos níveis, seja na graduação, seja na pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, né? Então nós temos um papel bem definido, um diferencial do ensino superior. De acordo com a legislação, existe um tripé formado pelo ensino, pesquisa e extensão, que constitui o eixo fundamental da universidade brasileira. E segundo a legislação, esse tripé não pode ser compartimentado, ele não pode ser fragmentado, né? Isso está no artigo 207 da Constituição Brasileira, onde vai dizer que as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, né? Equiparadas, ou seja, elas são iguais enquanto poder, enquanto prestígio. Essas funções merecem igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino superior. Então, olha só, caso contrário, violarão um preceito legal. Está na nossa legislação que as instituições de ensino superior, que os institutos de pós-graduação devam prezar por essas três esferas: ensino, pesquisa e extensão. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Cada uma delas. Primeiro, o ensino. O ensino nada mais é do que a transferência de conhecimento, de informação. É bastante próprio da sala de aula, seria a instrução. Então, o eixo do ensino, né, a parte do tripé do ensino, significa aquele momento em que você está na sala de aula, conversando, debatendo com os colegas, debatendo com o professor, agindo de acordo com as instruções, fazendo exercícios, fazendo as pequenas pesquisas, que não é a mesma pesquisa daqui de baixo. Então, esse relacionamento que a gente cria em sala de aula. O outro elemento é a pesquisa. Conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos, né? Essa descoberta de novos conhecimentos pode ter duas possibilidades. Então, por exemplo, seria o momento em que eu, desconhecendo o assunto, busco na literatura já existente um conhecimento que não é novo, então não estou pesquisando algo novo para a ciência, mas estou buscando algo novo para mim, algo que eu desconheço. Mas também a pesquisa seria aquele elemento onde, através de hipóteses, como a gente viu na definição de ciência anteriormente, numa das definições, a partir da hipótese eu vou construir esse novo conhecimento. Então, é uma investigação ou indagação minuciosa. Já a extensão é a ação de uma universidade junto à comunidade ao seu redor, disponibilizando ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa. Qual que é o papel desses três elementos do tripé? Então, com o ensino, eu vou aprender de acordo com a instrução, de acordo com a pedagogia e a didática da instituição e dos professores. Com a pesquisa, eu vou complementar a minha aprendizagem e eu vou, ir além daquilo que é instruído em sala de aula, tanto através de conhecimentos já adquiridos, quanto através de algo novo que até mesmo é desconhecido para a universidade. Já a extensão vai ser aquele momento em que eu pego o que eu aprendi na sala de aula e o que eu estou pesquisando por conta própria e eu vou verificar se existe aplicabilidade disso, se o que eu estou aprendendo está coerente com a necessidade. Lembra que um dos critérios de cientificidade é justamente a relevância social. De nada adianta eu aprender na universidade
um conhecimento que é alheio às necessidades da sociedade de um modo geral. Então, ensino, pesquisa e extensão, como a gente viu, são indissociáveis, ou seja, não podem ser separados. Caso contrário, nós estaríamos até mesmo desrespeitando um preceito legal de acordo com o artigo 207 da nossa Constituição. Outro elemento importante aqui que eu gostaria de trazer para reflexão neste momento seria a questão da autonomia acadêmica. Na verdade, eu estou pedindo aqui uma licença para utilizar esse termo, porque a autonomia acadêmica, na verdade, seria a autonomia que as instituições de ensino superior têm para tomar decisões, para discutir quais temas são mais relevantes, como vai pedagogicamente transmitir o conhecimento e assim sucessivamente. São as decisões tomadas pela instituição. Mas eu gostaria de utilizar esse termo e trazer para o lado pessoal. Nós vimos que o tripé do ensino superior brasileiro é o ensino, pesquisa e extensão. Somente o sujeito autônomo, aquele que tem conhecimento do que tem que fazer, é capaz de sair do ensino. Somente ele é capaz de buscar a pesquisa por conta própria, que muitas vezes depende mais dele do que da instituição, e é ele também que vai perceber, que vai ter capacidade de perceber o problema da sociedade e tentar buscar uma solução. Somente quem tem autonomia é que vai conseguir fazer isso. Eu vou pegar aqui um texto do Piaget que vai falar justamente sobre a observação que ele fez da formação das regras nas crianças. E aí eu vou fazer uma analogia entre a criança e o universitário. Então ele vai dizer que a autonomia está relacionada com o que ele vai chamar de consciência moral. O que é consciência moral? A palavra moral está relacionada com comportamento de fato. E a palavra consciência está relacionada com eu saber das coisas. Então a consciência moral, a autonomia enquanto consciência moral, seria traduzido numa linguagem mais aberta, mais livre, seria a consciência que eu tenho daquilo que eu tenho que fazer e fazer de acordo, e agir de acordo com essa consciência. Quando eu tenho consciência moral, eu só tenho uma forma de agir e não tenho uma outra opção. Enquanto universitário, enquanto estudante, enquanto a pessoa que está pesquisando na vida acadêmica, que é o nosso caso, se eu tenho consciência de que este local é um local de estudo, moralmente eu só tenho uma forma de agir, que é agir de acordo com a vida de estudo que me é exigida. Isso é autonomia. Autonomia não é eu decidir o que eu quero na hora que eu quero. Uma vez que eu determinei que eu quero fazer, por exemplo, uma pós-graduação, eu estou preso a essa moral, Eu necessito agir em acordo com essa consciência moral. Mas nem todo mundo tem essa consciência moral desenvolvida, Piaget, analisando as crianças, vai perceber uma progressão em relação ao desenvolvimento moral, que se dá em 3 estágios. O primeiro estágio que ele vai chamar de anomia, onde a criança não tem consciência da regra. Vamos imaginar aqui aquela pessoa que está pagando a pós-graduação ou graduando lá, que está pagando a universidade, mas que não está correspondendo à sua vida de estudo, não está de acordo com aquela aprendizagem. Então essa pessoa ela ainda não tem consciência do lugar em que ela está, porque ela não age moralmente de acordo com o lugar que ela está. Então essa pessoa, na verdade, o que ela tem na verdade é a anomia e não a autonomia, certo? O outro estágio, segundo o Piaget, acontece quando a criança começa a ter consciência da regra. Então, ela passa do estágio para o estágio da moral chamado de heteronomia. A heteronomia é quando eu sei, olha, eu preciso respeitar regras, mas tem um dado. Ela compreende a regra, mas compreende essas regras por uma possibilidade de coação. Meu pai sabe que se eu fizer isso,
Se o meu pai souber que eu fizer isso, eu vou apanhar. Então seria aquela pessoa que está na sala de aula porque precisa de uma presença, porque senão o professor tira nota, porque senão N motivos. O objetivo dela estar na sala de aula é porque ela sabe que tem que cumprir uma regra, porque senão ela sofre uma punição. Essa pessoa ainda não tem o que o Piaget vai chamar de autonomia. Academicamente, essa pessoa também não sabe o que está fazendo aqui, porque ela precisa de um terceiro que lembre ela a todo momento o que é que ela está fazendo naquela sala de aula, naquele momento. E por fim, quando o indivíduo pensa de forma autônoma, o sentimento de obrigatoriedade não se deve mais à coação adulta e ao respeito unilateral. Nessa etapa, a criança entende que a regra é um consenso coletivo e, portanto, essencial para viver em sociedade. Trazendo aqui da criança para a vida acadêmica e científica, no momento em que a pessoa percebe que ela é autônoma, ela sabe que estar na sala de aula, ter pontualidade, participar, abrir mão de algumas outras coisas, é algo essencial, algo que tem a ver com a consciência dela estar naquele local. Então, a pessoa autônoma é aquela que sabe onde está e que tem que agir de acordo com o local em que ela está. Então, a verdadeira pessoa, o verdadeiro cientista é aquele que não precisa de ninguém estar determinando que ele precisa estudar, que ele precisa estar na sala de aula recebendo instrução, que ele precisa pesquisar para poder aprofundar o seu conhecimento, que não precisa de ninguém estar dizendo para ele que ele precisa perceber as necessidades da sociedade e dialogar com o seu conhecimento. Essa é a pessoa autônoma. Então, essa contribuição aqui eu considero extremamente importante para a gente verificar qual que é o perfil que nós estamos ao buscar o conhecimento científico. Nós estamos vivendo na anomia, na heteronomia ou na autonomia. E olha que interessante, o próprio Piaget vai dizer que a heteronomia é a fase mais predominante do desenvolvimento. Se a gente perceber os nossos universitários, não raras vezes a gente precisa estar cobrando o tempo todo. Muitas vezes passamos um texto de 20, 30 páginas e eles acham isso um absurdo. Textos menores de 5 páginas não lê de uma semana para outra. Porém, olha só, embora a heteronomia é a fase mais predominante do desenvolvimento, a autonomia é que é a meta do desenvolvimento moral. Também a autonomia na vida acadêmica, na vida científica, essa é a meta do estudo. Se nós estamos estudando e se dependemos sempre de alguém estar cobrando a gente, significa que nós ainda não atingimos esse estado de maturidade do conhecimento. Outra questão importante para a vida acadêmica, que eu vou passar bem rápido, é a gente perceber a importância da técnica como fundamental para os estudos. Tá? Tem um vídeo aí que vocês vão poder acompanhar depois, que mostra uma técnica de estudo. O vídeo chama Como Aprender a Aprender. Eu acho bastante interessante que ele trabalha com uma metodologia de esquema mental, mas vai lembrar que cada um tem que desenvolver a sua técnica própria. Uma questão que é imprescindível é a gente perceber que a leitura é um requisito básico no processo de ensino-aprendizagem. Sem uma boa leitura, o nosso conhecimento está prejudicado. E aí, para desenvolver melhor a leitura, a gente tem que conceber bem a leitura como técnica. De acordo com o Aurélio, técnica nada mais é que uma maneira, um jeito, uma habilidade especial de executar ou fazer algo, ou seja, é a prática, o dia a dia. Então, como a gente pode perceber aqui, não existe uma técnica de estudo universal para todo mundo. Cada um tem que saber qual que é a melhor forma de aprender, qual que é a melhor forma de estudar, para aí aprender melhor o conhecimento científico e aí tirar vantagem da nossa aprendizagem. O que é ler? Ler seria decifrar códigos, mas não pode ser somente isso. É decifrar códigos e dar sentidos a esse código. E aí a gente vê a necessidade da prática. Tem 2 videozinhos aqui que eu não vou colocar, mas é facilmente encontrado na internet, onde
as crianças são solicitadas para soletrar e depois dizer o que está escrito. A primeira aqui vai dizer T-A-U-R-U-S, e na hora que ele vai formar a palavra, ele diz capacete, né? Ele soletrou Taurus e leu capacete. Essa segunda criança aqui, que eu acho divertidíssima, o rapaz pergunta para ela, S-Q-E, C, D-Q-A, dá. E na hora que pergunta para ele que palavra formou, ele diz shampoo. Então não adianta eu decodificar os símbolos, eu preciso dar sentido para esses símbolos, né? São os chamados, aqui são crianças que estão sendo alfabetizadas, mas quando isso acontece na vida acadêmica, são os chamados analfabetos funcionais, né? Há diversos tipos de leitura, não somente a leitura escrita, mas também a gestual, visual e etc. Há diversas finalidades de leitura também, nem toda leitura é de conhecimento científico. Inclusive, tem uma leitura, a leitura pode ter a finalidade de informação sem necessariamente de conhecimento científico, certo? Caso de leituras de jornais, revistas e assim sucessivamente. Agora, o que é importante a gente entender é que a leitura que nos interessa enquanto formação de conhecimento é o que a gente chama de leitura informativa ou leitura técnica, que é a leitura que tem como objetivo coletar dados ou informações que serão utilizados para resolver problemas no dia a dia da aquisição do conhecimento científico, certo? Então a gente pode perceber que esse tipo de informação tem um alto grau de técnica envolvido, certo? E por isso ele tem fases bem estabelecidas, não é uma leitura que você começa a ler e vai até o final, não é esse tipo de leitura. Então qual que é a primeira fase da leitura? Leitura de reconhecimento. Quando você está pesquisando sobre o tema, você precisa primeiro ter uma visão geral, uma visão global sobre esse tema. É a primeira fase da leitura. A partir daí, você pode passar para a segunda fase, que é quando você vai selecionar umas informações mais precisas sobre aquele tema que você está estudando. A outra fase é a leitura crítica ou leitura reflexiva. Aqui você já precisa emitir uma reflexão, compreender bem o que está sendo dito, refletir se o conhecimento está sendo abstraído corretamente, ou seja, você faz uma análise, uma comparação, uma diferenciação e um julgamento dessas ideias. E por fim, a leitura interpretativa, que é mais complexa. Aqui você vai pegar a leitura crítica, principalmente, que você fez anteriormente, e vai interpretar algo com aquele conhecimento que você adquiriu. Então, na leitura interpretativa, você precisa, primeiro, saber o que realmente o autor diz, que é a leitura crítica, depois, correlacionar o que o autor diz com o problema proposto, e, por fim, julgar esse material coletado. Se você perceber, uma questão de prova, ela segue a leitura interpretativa. É dado para nós, né, textos que são a base do fundamento do nosso estudo, da nossa informação. Nós precisamos realmente saber o que os textos dizem, o que os autores dizem, ou seja, devemos ter uma compreensão grande, ampla do tema. O professor coloca uma questão, um problema, que a gente deve relacionar com o conhecimento do autor estudado. Então, o autor estudado e o problema claro, a gente emite o juízo. Então, nessa fase é onde a gente vai elaborar a síntese, proceder com a síntese, que é a integração racional dos dados descobertos. Tendo dificuldade de análise de texto, a gente propõe pelo menos 3 tipos de análise de texto, né? Dada a complexidade dos textos científicos e acadêmicos. A primeira seria a textual, que tem por objetivo uma visão global assinalando estilo, vocabulários, fatos, doutrinas, época, autor, ou seja, um levantamento dos elementos importantes do texto, né? Na análise textual, eu vou entender o texto concreto, quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, por que ele foi escrito,
Outro tipo de leitura é a temática, onde eu vou fazer a reflexão crítica, entendendo as ideias principais, identificando as ideias principais e também as ideias secundárias. Então eu vou analisar aqui a compreensão do tema. É uma forma muito eficiente também de proceder a uma análise textual. E por fim, a análise interpretativa, que é a demonstração dos tipos de relação entre as ideias do autor em razão do contexto científico e filosófico de diferentes épocas. Então, o que aquele autor, como ele pode ser pensado, por exemplo, em várias épocas, como que seria uma atualização dele em várias épocas. Também é uma análise crítica ou avaliação, discussão do julgamento do conteúdo do texto. Aqui, eu compreendendo o que o autor disse, eu vou ser capaz de emitir um juízo em diferentes épocas e também na época da atualidade. Então, caminhando já para a finalização dessa aula de hoje, eu gostaria de apresentar essa frase do Carlos Drummond de Andrade, que vai dizer o seguinte: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. E eu costumo dizer sempre para os meus alunos: se você está no local que você quer, buscando um conhecimento que você deseja, você tem que sentir essa sede pelo conhecimento que você está buscando. Caso contrário, tem alguma coisa errada. Só retomando aqui alguns pontos importantes da nossa aula de hoje, a gente definiu o que é ciência, a gente viu os critérios de cientificidade, vimos o nosso papel, como que deve ser a nossa postura numa instituição de ensino superior que é embasada no ensino, na pesquisa e na extensão. Nós vimos também a questão da autonomia, para poder mostrar que o principal formador do nosso conhecimento somos nós mesmos. E por fim, apresentamos também a necessidade da técnica para a construção do nosso conhecimento, que seria o nosso jeito especial de buscar a informação, de adquirir o conhecimento. Nesta aula de hoje, nós terminamos essa parte conceitual e a partir da próxima aula nós retornaremos com a questão das normas técnicas. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.